Olá a todos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Roberto Lota, estamos aqui mais uma vez para a gente estudar juntos o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Espero que vocês estejam preparados, espero que vocês estejam gostando das nossas apresentações, dos nossos estudos. Nossa ideia, o nosso objetivo é dividir com toda tranquilidade a obra para que a gente depois possa acompanhar vídeo a vídeo, parte a parte, como se fosse um estudo dirigido. Então, espero que vocês estejam gostando, se não, bote seus comentários para que a gente possa sempre melhorar. Bom, para a gente começar o nosso estudo, já que o tema de hoje é o pensamento de Deus, me parece muito relevante a gente se discutir e questionar, num primeiro momento, o que é Deus. É claro que essa pergunta que nós conhecemos bem, porque a primeira pergunta contida no Livro dos Espíritos já revela um pouco sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Então, quando Kardec pergunta o que é Deus, a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é importante dizer que Deus é a inteligência suprema, porque parte da sua natureza vai se relacionar à nossa constituição relativa ao pensamento. Observa, se Deus é a inteligência suprema, faz sentido que o meu pensamento seja um caminho que me levará a ele. Afinal de contas, é pelo pensamento, é pela prece, é pela elevação desse meu espírito, produzido a partir das minhas reflexões e do meu sentimento, que eu consigo atingir a Deus. A pergunta depois continua dizendo, ou melhor, a resposta depois continua dizendo que além de ser a inteligência suprema, Deus é a causa de todas as coisas. E aí nos parece se relacionar muito a um aparato físico. Então é interessante que essa pergunta dá conta de um aspecto da inteligência, ou seja, de um aspecto que podemos associar em alguma medida ao espírito, à elevação, à transcendência, e do outro lado, a resposta dá conta de uma representação da materialidade. E aí Kardec vai fazendo várias outras perguntas ao longo para tentar entender se nós conseguimos reconhecer o que é Deus, se a gente consegue entender na natureza o que é Deus, por que as pessoas de diferentes povos acreditam ou não acreditam em Deus. Então, todas essas questões vão ser desenvolvidas. Para a gente tocar no nosso ponto específico do estudo, eu acho que vale a pena a gente mencionar a questão 11 e a questão 12. Na questão 11, ele diz, só para a gente entender: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a resposta dos espíritos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver purificado, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então nota que um dos impeditivos é a matéria. É sempre interessante a gente perceber que não é a matéria como se a matéria fosse algo ruim em si, mas porque o nosso grau de evolução ainda não permite que nós atinjamos certas reflexões mais maduras. Claro que sempre que a gente pensa isso, a gente poderia dizer, quer dizer então que nós não somos capazes, nós não temos inteligência, são mistérios de Deus que não podem ser revelados. Na verdade, talvez um exemplo mais comum seja a gente pensar na escola quando nós estamos, por exemplo, no ensino médio. Não precisa pensar quando somos crianças, né? Mas quando nós estamos no ensino médio e de repente a gente olha lá para frente e se pergunta como seria a nossa vida no mestrado, num doutorado, ou seja, num curso de pós-graduação. Então, há coisas que precisam passar pelo tempo, pela maturidade, pela construção de determinados tipos de saberes e inteligências que demandam, claro, esforços, movimentos. Então, em algum momento nós atingiremos Deus. Isso é uma coisa importante, porque os Espíritos não dizem que nós não poderemos, mas quando nós nos libertarmos de uma determinada condição. Isso é muito relevante, porque quando ele diz isso, ele não está mencionando, olha, é um mistério de Deus, isso você não pode saber. Você pode, você vai, dependerá apenas de determinados movimentos. Então, isso é um ponto importante. Na questão 12, Kardec pergunta assim: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? A resposta: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, aqui novamente, eu consigo atingir as perfeições de Deus. É claro que são aquelas perfeições, são aqueles atributos de Deus que eu talvez não consiga compreender em toda a sua grandiosidade, né? Talvez eu tenha muita dificuldade para entender o que seria até o próprio conceito de perfeição, o que significa, por exemplo, para Deus ver o tempo a partir de presente, passado e futuro no mesmo momento. Então a gente talvez não consiga compreender claramente isso. Quando ele diz um pouco
desvelar da matéria, você se afastar da matéria, talvez a gente possa pensar que isso significa o nosso próprio progresso. E quanto mais progredimos, então lembramos sempre das questões relativas ao progresso na Terra, ao progresso espiritual, quanto mais nós progredimos moral e intelectualmente, mais facilmente a gente conseguirá atingir essa potência divina. Bom, entendendo isso, compreendendo um pouco dessas relações, mencionando de que maneira se associa Deus ao pensamento, fica um pouco mais fácil a gente entender por que Leon Denis vai dedicar um momento dos seus estudos na obra O Espiritismo na Arte para falar sobre o pensamento de Deus. Bom, Leon Denis, já na página 57 desse livro aqui, vou mostrar para vocês, porque fica um pouquinho mais fácil de a gente comparar. Na página 57, Leon Denis vai falar sobre o pensamento de Deus e de que maneira esse pensamento contribui para a nossa elevação. Eu queria ler com vocês um pedaço e talvez a gente consiga ter uma ideia. Ele diz assim, ó: o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber dessa fonte, nela encontraria o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. Então vamos por parte. O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Bom, são altas e sãs inspirações. Eu repeti porque, observa, ele não diz que não haja inspiração por outros lugares. Ele diz que as altas e sãs inspirações vêm de Deus. Ou seja, eu posso me inspirar em qualquer coisa, em qualquer assunto, em qualquer aspecto, mas para que isso me leve à elevação, eu preciso de Deus. Nesse sentido, a gente está discutindo muito aqui uma questão do próprio conceito de arte espírita. Claro que num primeiro momento, por exemplo, quando a gente fala numa arte espírita, a gente fala numa arte que é preconizada pelos princípios do espiritismo. Não uma arte que fale do espiritismo, mas que seja construída tendo o espiritismo como base, tendo o espiritismo como suporte. Isso significa dizer que o meu olhar de mundo, a minha mundividência, a minha visão é construída a partir dos preceitos espíritas. Então, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, mas, sobretudo, a consolação. A arte espírita tem que ser uma arte de consolação. Bom, Denis vai num outro, quer dizer, não vai num outro caminho, ele vai num caminho mais amplo, porque ele vai falar que a verdadeira arte deveria ter esses aspectos. Ou seja, para ele, a verdadeira arte é aquela arte que nos liberta porque nos eleva. E nos liberta e nos eleva quando nos aproxima de Deus. Quando, em alguma medida, tenta traduzir o pensamento de Deus para as potências humanas, de maneira que a gente consiga entender o mundo não mais construído em cima de inspirações que nos levariam ao sofrimento, à dor, à insatisfação, mas a coisas que nos levariam ao progresso. Então é importante a gente mencionar que a inspiração é em qualquer medida. A inspiração pode vir de qualquer fonte, mas essa inspiração que nos elevará é uma inspiração divina. E ele continua: se nossos artistas soubessem beber dessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. Acho que aqui vale a pena a gente fazer um comentário e mencionar que quando Leon Denis comenta isso, ele está no início do século XX, ou seja, 1922, e toda a sua formação parte daqueles artistas do século XIX, principalmente os artistas europeus, claro, franceses, alemães, ingleses. E nós vivíamos naquele momento aquilo que se chamou de romantismo. Aqui no Brasil a gente chamava de segunda geração romântica. Talvez você lembre nas suas aulas de escola, quando falava sobre o mal do século, o ultrarromantismo, sofrimento, desejo de morte. Então, do ponto de vista do romantismo, do ponto de vista literário, a gente vivia uma arte da frustração, da desesperança, em que o suicídio parecia ser uma matéria e um objeto poético, buscado, desejado, porque aquilo de alguma maneira sugeriria que um homem desolado com a vida, ao se suicidar, ele estava dialogando ali com uma potência ainda guardada no coração. Leon Denis recusa essa ideia, obviamente, afinal de contas nós estamos no espiritismo em que se valoriza a vida, se valoriza a experiência na carne como forma de progresso. Então, no romantismo, esse sentimento acabava construindo uma visão de mundo que iria se opor a essa visão espírita, a qual Leon Denis atribui ser melhor, consoladora, forte, vantajosa para a nossa evolução.
Então isso é um ponto importante para a gente mencionar. A outra coisa que a gente também tem que colocar no tempo, é que quando Leon Denis escreve isso, também se vivia no finalzinho ali do século XIX, uma onda do cientificismo, do materialismo. Vocês devem lembrar, no Problema do Ser e do Destino, que Leon Denis, logo na sua introdução, ele faz uma referência, ele faz um comentário, dizendo que a consolação para alguém que, por exemplo, perdeu um filho, não viria da filosofia, mas viria sim de alguém que pudesse te dizer sobre a imortalidade da alma. Ali ele menciona que quando você está diante da dor, o materialismo ele não é uma forma de consolação. Aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente poderia, a partir desse momento, fazer a seguinte reflexão. Bom, então, qualquer coisa que você console é positiva. Afinal de contas, se o materialismo não resolve, basta que eu crie algo que não seja materialista. Não é isso. Nós não podemos esquecer que os fenômenos espíritas, que é a prática espírita, são práticas que a gente consegue perceber, inclusive. Ou seja, não é fruto somente de uma filosofia que não tenha um suporte em elementos empíricos. Parte também das nossas reflexões, parte também das nossas vivências. Tá? Então, só para a gente fazer esse comentário. E aí, o que o Leon Denis está dizendo? Que quando esses artistas eles não constroem uma arte que se baseie na potência, na elevação, em vez desses artistas fazerem artes significativas, eles fazem artes, em alguma medida, degenerada, porque eles não contribuem para a elevação do espírito. Talvez a gente consiga pensar nisso, atualmente, numa discussão que toma muita força na sociedade atual, que são os limites do humor. Que humor que eu posso fazer? Que tipo de coisa eu posso fazer? Não devo fazer humor sobre certos problemas? Devo fazer humor? Essas reflexões que a sociedade discute hoje está pautada essencialmente na questão da valorização do outro, no respeito do outro. Então, quando você faz uma piada que possa ofender, aquela piada deixa de ser piada e se transforma numa ofensa. E aí outros humoristas, muitos humoristas, alguns mais antigos, outros mais novos, começam a fazer piadas que não mais usem, por exemplo, os estereótipos. E ao fazer isso, eles mostram, olha, há piadas que não precisam, quer dizer, as piadas não precisam da agressividade para fazer rir. Você pode fazer por outros caminhos. Aqui está o que o Leon Denis está dizendo. Olha, para você fazer uma arte, ela não tem que falar sobre sofrimento, dor. Não que você não possa trabalhar com esses temas, mas ela não deve impor ao outro, ela não deve fomentar no outro o desejo da dor e do sofrimento, mas talvez te ensinar a lidar com aquelas questões. Então, Leon Denis vai nesse caminho mostrando de que maneira, como se dá a potência da arte na transformação da humanidade. E aí ele conclui: o Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. Ele nos faz compreender que a vida na sua plenitude é apenas concepção e a realização da beleza eterna. Observa, ele faz compreender que a vida em sua plenitude é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. Então a vida em si dialoga fundamentalmente com os aspectos da espiritualidade. Isso é um ponto importante. A gente tende a pensar, a gente sempre tende a imaginar que quando a gente se refere a uma vida espírita, é uma vida distante daquela que a gente vive. Não é. Nós vivemos a vida espírita. Nós estamos na vida espírita o tempo inteiro. Afinal de contas, o espiritismo, ou melhor, a vida espiritual, ela não se afasta daquilo que a gente vive. Nós não podemos esquecer que a vida é continuidade. Nós não podemos esquecer que a gente está vivendo uma única e grande vida a partir de novas romagens, experiências, novos corpos, mas o nosso espírito é o mesmo. Então não faz sentido a gente pensar que a vida que a gente tem aqui não seja também uma vida espiritual. Por isso a importância da espiritualização da matéria e da materialização do espírito. Ao espiritualizar a matéria, eu valorizo as potências do corpo. Ao espiritualizar, ao materializar o espírito, eu trago a vida espiritual para o meu cotidiano. E a partir disso, eu consigo viver de uma maneira mais firme, mais resiliente. Bom, a partir dessa ideia, uma vez que a gente entendeu essa relação da arte com o pensamento divino, o momento que ela nos leva à elevação, a gente poderia se perguntar como atingir essa arte, como atingir essa elevação, como atingir essa espiritualização. Bom, Leon Denis diz que o caminho é pelo espiritismo. Mas como é que a gente faz isso? Como a gente se espiritualiza? De uma forma geral, ele vai associar
a alguns comportamentos. Então, na produção da arte, Leon Denis vai falar sobre o silêncio, ele vai falar sobre o recolhimento, ele vai falar sobre a contenção, para que você possa se aurir, se influenciar por essas espiritualidades que estão ao nosso redor. Lembra que os espíritos interferem muito mais do que nós imaginamos no nosso pensamento. Então, faz todo sentido a gente pensar que a gente, ao estar repleto de espíritos, dependendo do nosso comportamento, nós atrairemos uns ou outros em relação à sua natureza, em relação ao seu comportamento. Bom, quando o Leon Denis fala sobre isso, ele vai discutir as questões relativas à inspiração. Quando ele falar sobre a inspiração, ele vai partir da seguinte ideia: para você se inspirar, significa você reconhecer que há algo do qual você não sabe, há uma fonte maior que vai te influenciar e vai contribuir para a formação. Então, no primeiro momento, a gente tem que entender como o artista se coloca diante disso. O Leon Denis vai dizer o seguinte: o artista espírita conhece sua própria indigência, mas sabe que acima dele abre-se um mundo sem limites, pleno de riquezas, de tesouros incalculáveis, perto dos quais todos os recursos da terra não são mais que pobreza e miséria. Então, ao reconhecer nossa indigência, não é reconhecermos que nós não temos valor, mas reconhecer que diante de um patrimônio universal, a nossa contribuição é um pouco menor. Então, em vez de nós nos colocarmos como orgulhosos diante dessas inspirações, podemos nos colocar de uma maneira mais simples, recebendo, afinal de contas, são de lugares com muito mais potência do que nós. Ele continua: o espírita também sabe que esse mundo invisível pode tornar mais intensa a ação do alto, fazê-lo participar de suas riquezas pela inspiração e pela revelação, e delas impregnar as obras que serão como um reflexo da vida superior e da glória divina. Acho que a gente consegue pensar em filmes, em obras, em textos que nós tenhamos lido e assistido e no final termos saído com uma sensação boa. Não necessariamente um filme espírita, às vezes um filme com uma outra natureza. Eu sempre lembro de um filme, quando a gente fala sobre uma arte que não tenha que ser necessariamente uma arte de catequese, mas uma arte da elevação, ou que trabalhe com isso. Um filme que me parece, guardando, claro, detalhes que a gente poderia discutir no outro momento, mas um filme que me parece muito próximo a essa construção espírita é um filme da década de 90, um filme antigo chamado Ghost. Ghost é um filme muito interessante, porque ele fala sobre essa vida após a morte, ele fala sobre o intercâmbio entre mundos, ele fala sobre comunicabilidade, ele fala sobre um monte de termos espíritas, e esses termos esses conceitos espíritas, vamos chamar assim, né? Embora o espiritismo só tenha os catalogados, mas é uma coisa que existe na humanidade há séculos, sempre existiu. E esses conceitos são colocados no livro de uma forma muito tranquila, de maneira que ninguém comenta que Ghost é um filme espírita. Um outro filme também, ainda da década de 90, mas esse no finalzinho, de 1998, chama-se Amor Além da Vida. Um outro filme também que trabalha com muitos conceitos da ideoplastia, ou seja, de você construir pelo pensamento o mundo ao redor, a influência de determinadas escolhas que nós temos, os corpos que a gente pode assumir quando a gente está no plano espiritual, porque a gente tem um controle muito maior da matéria. Todas essas questões que o filme trata começam a mostrar um pouco dessa realidade espírita. De novo, não são filmes, digamos, espíritas e eventualmente abrem mão de um conceito ou outro que nós entendemos como verdadeiro em prol dos aspectos da narrativa, mas são filmes que, de uma maneira geral, quando nós terminamos de assisti-los, a gente se sente confortável, a gente se sente bem, se sente esperançoso com o reencontro, com a vida após a morte. Tudo isso acaba sendo bastante agradável. Há vários outros filmes que nem tocam nessas temáticas e continuam sendo trabalhados por esses aspectos, ok? Bom, então a gente entendeu de que maneira a inspiração também ela nos influencia e como nós devemos ficar diante dela, assumindo normalmente uma postura não de servilismo, mas uma postura de compreensão clara de que estamos sendo beneficiados por potências superiores às nossas forças. Bom, a partir daí, Leon Denis vai discutir os conceitos da inspiração e vai dizer, ou vai associar, a inspiração muito àquilo que a gente, no pensamento romântico, chamaria de vate. O vate, que da onde vem a palavra vaticínio,
quase como se fosse, guardando as devidas proporções, como se fosse um profeta, um escolhido, alguém que seria capaz de receber as potências de um mundo superior. No pensamento romântico, que era um pensamento que negava em algum grau o classicismo, né, um movimento anterior, no pensamento romântico, esse Vati, ele recebia a inspiração e produzia a obra. Então essa obra não poderia, por exemplo, passar por uma revisão, ela não poderia passar por um conserto, por um ajuste, afinal de contas, era uma arte que se construía em cima da inspiração divina. Então, Leon Denis, ele vai mostrando isso ao longo de todo um capítulo, discutindo como é que a inspiração tocou artistas como Michelet, Rafael, ele fala também de Michelangelo, como a inspiração tocou Goethe, o escritor alemão, como essa inspiração tocou a cada uma dessas pessoas. É claro que a inspiração é algo fundamental, é claro que a inspiração é algo importante, afinal de contas nós estamos em constante contato com os espíritos, mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que, conquanto haja a inspiração, também há o esforço, quer dizer, há a técnica, há o aprimoramento. A gente, por exemplo, quando pensa em Michelangelo, a gente deve sempre lembrar que ele ficou quase 10 anos aprendendo antes de começar os seus trabalhos mais famosos, ou seja, é aquilo que o pessoal chama de a técnica das 10.000 horas. Se você ficar 10.000 horas estudando alguma coisa, você se torna um especialista e você se torna um elemento diferenciado naquilo. Quanto mais horas você estuda, quanto mais tempo você dedica. Mais ou menos a gente consegue perceber isso também em vários outros aspectos. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma associação com os aspectos da mediunidade. Por exemplo, na mediunidade, a gente entende que a gente precisa, a gente tem ali o contato com os espíritos, a gente eventualmente, algumas pessoas podem psicografar, outras podem, por exemplo, ouvir, outras podem ver, mas os espíritos dizem, né? Quanto mais você se desenvolve naquelas áreas, mais fácil é para os espíritos acionar essas nossas habilidades. Então, por exemplo, um espírito que se comunique pela escrita, seja importante que o médium que psicografa seja, se não um escritor, alguém alfabetizado, eventualmente alguém que leia, alguém que tem uma habilidade com a linguagem, fica mais fácil acionar. Então, a inspiração, ela também está muito associada a determinadas potências que você desenvolve. Quando o Leon Denis vai pegando vários artistas, uma coisa que a gente verifica é Michelangelo, por exemplo, era acionado uma inspiração da escultura, da pintura, Rafael, da pintura, Mozart, por exemplo, na música. Por quê? Porque eram áreas em que eles estavam abertos a receber aquele procedimento. Então, o que a gente tem que pensar, uma coisa que nos parece clara é a inspiração é um elemento fundamental. A inspiração contribui para a formação dessas grandes artes. Mas se nós não tivermos nenhum tipo de desenvolvimento intelectual naquilo, prática, se a gente não, por exemplo, não predispuser os nossos esforços para que a gente desenvolva aquelas habilidades, aquela inspiração, se vier, ela virá sem a técnica por trás que nos permitiria produzi-la. Por exemplo, se eu tiver uma grande ideia de produzir um motor bioatômico, eu talvez precisasse ter um conhecimento absurdo de física, de química, de matemática para conseguir produzir. Eu posso ter a ideia, posso ter a inspiração, mas não teria um instrumental para resolvê-la. Ok? Bom, acho que com isso a gente consegue dar conta dos pontos principais dessa obra. Dessa parte da obra, afinal de contas, faz uma referência a esse pensamento de Deus, mostrando de que maneira o pensamento de Deus toca as nossas potências a partir da inspiração. Como nós podemos chegar a ele a partir do nosso desenvolvimento moral e espiritual e como a arte é um caminho que nos leva a isso. Muitas vezes, quando nós estamos doloridos, sofridos ou qualquer coisa acontece, a gente se vale de um texto poético, se vale de um filme, se vale de uma série, se vale de algum fenômeno artístico para que aquilo nos eleve. Então, procurar uma arte que atinja essa potência do nosso coração nos parece algo fundamental para o nosso desenvolvimento. Pessoal, ainda vamos falar muito mais coisas sobre essa obra. Quero agradecer a presença, a participação e por vocês terem gastado um pouco do tempo de vocês para estudar aqui conosco o Leon Denis e especificamente o Espiritismo na Arte. Tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima.